Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que Deus possa estar abençoando a sua vida aí no seu lar, onde você se encontra nesta hora. Que Deus possa estar presente no seu coração, na sua vida. Nós estamos iniciando o nosso culto online, estudo bíblico, na verdade, nesta noite. E nós queremos que você seja abençoado, seja edificado com a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a cooperação dos irmãos que estão aqui, nosso irmão Douglas, diácono da nossa igreja, nosso irmão Marcelo Tavares, a Sara e também o Mateus, já podemos dizer diácono Mateus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa igreja, ela tem tido irmãos que cooperam no ministério pastoral, no ministério junto da igreja. Nós estamos aí em fase de testes ainda, fazendo alguns ajustes, que Deus possa estar abençoando a sua vida, independentemente muitas vezes das falhas nossas aqui. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus, no texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12. Convido a você que abra a sua Bíblia aí na sua casa, que você, neste momento, abra em Isaías, capítulo 12, faremos a leitura de todo o capítulo, que na verdade são apenas 6 versículos, mas é um texto maravilhoso, um texto que edifica a nossa vida na simples leitura. Então, acompanhe essa leitura que eu estarei fazendo neste momento. Canto de louvor pela restauração de Israel. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que texto maravilhoso, que satisfação poder ler a palavra do Senhor e saber que o Deus Todo-Poderoso, que agiu com força e poder no passado, é o mesmo que nós servimos hoje. E o escritor aqui, o profeta Isaías, ele diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Deus é a nossa salvação. O Deus que era a salvação de Isaías também é a nossa salvação. E ele diz assim: confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E Deus abençoe o seu coração, e que você possa entender que a sua salvação está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele se tornou a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, no nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, obrigado, porque podemos ler a Tua palavra, que é este meio de graça maravilhoso, que nos edifica, que nos santifica, que nos mostra a Tua santa vontade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler a Bíblia Sagrada, entendendo que o Senhor nos fala a Tua vontade através dela. Te agradecemos, Senhor, por todos os que estão nos vendo e ouvindo neste momento, e rogamos que o Senhor esteja com a Tua mão de misericórdia sobre essas vidas, e que estes, ó Deus, possam ser alcançados pela Tua graça e pelo Teu poder. Que na leitura da Tua palavra, que nos louvores entoados, ó Deus querido, que na palavra estudada nesta noite,
nós possamos encontrar consolo, refúgio no Senhor. Abençoa o teu povo agora, reunido em casa, ó Pai, na frente dos computadores, dos celulares, ó Pai, na frente da televisão. Abençoa, Senhor, e que este culto online seja uma bênção para todos estes que estão nos assistindo neste momento. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Assim nós oramos, pedindo e agradecendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos cantar um hino que fala de alegria, o hino 55, do nosso inário, novo cântico. Nós vamos louvar ao Senhor cantando este hino. Eu quero convidar você a abrir o seu inário, se você tiver, ou então no seu celular aí, o hino 55, vai estarmos louvando e glorificando ao Senhor. Convido você a cantar comigo neste momento, hino 55. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos sempre cantar alegremente, as bênçãos que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Eu disse que você poderia abrir aí o seu inário, o novo cântico, mas foi transmitido aí, na tela do seu aparelho, a letra desse hino maravilhoso que nós acabamos de cantar. Nós vamos ler ainda a palavra do Senhor. Eu convido você para que neste momento abra comigo no Salmo de número 32, Salmo 32, nós vamos fazer a leitura desse texto, nos preparando para estarmos confessando o nosso pecado diante do Senhor. Salmo 32, abriu sua Bíblia? Leiamos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. O pecado, ele traz um peso enorme sobre a vida do ser humano. O salmista Davi havia cometido um pecado gravíssimo, e a palavra de Deus diz que quando nós não confessamos a Deus os nossos pecados e alcançamos graça, a graça dele para nos dar o perdão, nós adoecemos. O pecado, ele traz tristeza, traz pesar. O pecado traz aflição no coração. Este é o momento de nós curvarmos a nossa fronte diante de Deus para confessarmos os nossos pecados. Aí onde você está, feche os seus olhos e olhe ao Senhor por um instante, pedindo a Deus o perdão, clamando para que Ele, por meio do sangue de Jesus, o seu Filho, possa purificar você nesta hora de todo o pecado. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos nesta hora pedir o Teu favor em nossas vidas, pedir o Teu perdão. Pecamos de diversas formas, pecamos todo dia, toda hora, pecamos, ó Deus, por ação, pecamos, Senhor, por omissão, pecamos por negligência. Clamamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores na Tua presença, melhores servos, discípulos tementes, que obedecem a Tua palavra em todos os momentos. Guarda, Senhor, os nossos caminhos e abençoa a nossa vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós temos essa certeza de que temos os nossos pecados perdoados, porque a Tua palavra nos diz que o sangue de Jesus Cristo, no qual nós fomos lavados, nos purifica de todo pecado. Aceita a nossa gratidão, o nosso louvor. Aceita, ó Deus, a nossa confissão, pois assim o fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Cantai alegremente um hino de louvor. Nós vamos louvar ao Senhor. Quero convidar a Sara para estar cantando nesse momento, nos conduzindo em louvores diante do nosso Deus. Sara, vem cá, louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Neste momento, eu gostaria que vocês pudessem estar entoando 2 cânticos ao nosso Deus junto comigo, aí de onde você estiver mesmo, em sua casa.
Amém. Graças a Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono Ele está, soberano e Criador. E nós temos que sempre adorar esse Deus maravilhoso. Muitas vezes, diante das circunstâncias, principalmente essas que nós temos vivido, temos enfrentado, ficamos na dúvida sobre algumas coisas. Mas o crente, ele tem que olhar para a palavra de Deus. Ele tem que, nestas horas, colocar a sua fé em prática. E aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pronunciamos, nós devemos realmente viver na prática. Então, que Deus abençoe sua vida e que seus louvores subam à presença do Senhor com sinceridade, com singeleza. Agradeço a Sara por ter entoado esses 2 louvores. Espero que esteja tudo bem aí, você esteja recebendo bem o áudio, o vídeo na sua casa. Você pode fazer um comentário aí se por um acaso estiver sentindo alguma diferença, alguma dificuldade. Nós temos pessoas aqui prontas a ajudar você. Tem o Marcelo, a Sara mesmo, o Douglas, o Mateus, eles poderão aí corresponder com você ao vivo. Então, como nós temos falado, irmãos, nós temos estudado o livro de Provérbios. Já estudamos aí os 3 primeiros capítulos. E hoje, dando continuidade, apesar de não termos os irmãos aqui na igreja, nós sabemos que os irmãos estão em casa, sedentos da palavra, preocupados, como é que vai ser agora? Perguntando. Então nós vamos dar continuidade, lendo agora Provérbios capítulo 4, estudando um pouco sobre os resultados da obediência a Deus. Então eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, um texto maravilhoso, que nos mostra aí uma exortação paternal. Então abra a sua Bíblia e esteja fazendo a leitura comigo. Eu vou estar citando alguns textos, alguns versículos, e nós estaremos aí estudando essa passagem maravilhosa da palavra do Senhor. Convido você a que abra a sua Bíblia, e faça essa leitura comigo. Provérbios capítulo 4. Não vamos ler todo o capítulo agora. No entanto, nós vamos falar de todos os versículos. Se você estiver bem atento aí, você vai perceber que nós vamos estar falando, citando todos os versículos de Provérbios, sem perder um sequer. Então esteja atento. Antes nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a sua iluminação para esse estudo da sua palavra neste momento. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, rogamos nessa hora a direção do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que possamos, ó Pai, iluminados por Ele, entender a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos e derrama graça sobre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e o nosso coração para a compreensão da Tua palavra. No nome de Jesus, assim nós rogamos. Amém e amém. Olhando para esse texto da palavra do Senhor, que vamos ler, nós vamos ver alguns resultados da obediência a Deus. Então vamos ler alguns versículos. Primeiro, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Agora vamos um pouquinho mais para frente, no versículo de número 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Um pouquinho mais para frente, agora no versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Então, o que nós podemos perceber aqui, olhando para esse capítulo 4 do livro de Provérbios? Que esse texto consiste numa instrução de um pai ao seu filho. Nós podemos ver isso aí, como acabamos de ler, nos versículos 1, 10 e 20, E nesse sentido, nosso olhar deve voltar-se para Deus, nosso eterno Pai. Deus, Ele nos trata como filhos e nos orienta para vivermos segundo a sua vontade. Você pode fazer a leitura aí juntamente comigo, nessa introdução. Então Deus, Ele nos orienta para vivermos segundo a sua vontade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz o seguinte, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Irmãos, precisamos aprender mais a respeito da vontade de Deus. E como vamos fazer isto? Como vamos conhecer mais da vontade de Deus? Através da sua palavra. A Bíblia Sagrada descreve a vontade de Deus para nós, do começo ao fim. Então precisamos ler mais a palavra para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Então eu sugiro que você faça isso constantemente. Há muitos aí tentando descobrir a vontade de Deus, de outras formas, mas a única forma existente é lendo na palavra do Senhor, que é a revelação de Deus para nós. O segundo slide aí nós vamos ver que nós devemos olhar para Deus como um pai amoroso que cuida de seus filhos em todo o tempo. Então a Bíblia diz que Deus nos exorta aqui como um pai, e nós devemos olhá-lo dessa forma. Lembram-se da oração que Jesus deixou-nos como modelo? Ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais nos céus. Então nós devemos olhar para Deus como sendo o nosso Pai celestial. Então, diante de todas as situações que nos envolvem nesta vida, Deus nos orienta na sua palavra como devemos proceder. Por isso é necessário que a cada dia nós estejamos atentos. É importante buscar a sua orientação todos os dias, e como eu acabei de dizer há pouco, na palavra, nesse livro santo que nós temos aí em nossas mãos. Que o seu olhar esteja sempre para a palavra do Senhor, em todos os momentos, que você possa estar atento ao que Deus diz aqui nesse livro santo. Ainda que seja em apenas um versículo, nós devemos procurar a vontade do Senhor. Por exemplo, pegue o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, onde o salmista Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Medite nessas palavras. Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós somos exortados, somos orientados por Deus para aprender a sua vontade, para praticar a sua vontade. E nós precisamos fazer isto, olhando sempre para a sua palavra. Nós estamos aí realizando o Grace, durante as quartas-feiras, ou não sei que dia você faz o Grace na sua casa, com a sua família, mas estamos falando sobre os meios de graça. E um dos meios de graça, que nós já falamos, na verdade, através de 3 estudos, é a importância da leitura da palavra de Deus. A importância da leitura da palavra de Deus. Então, olhemos para Deus como um Pai amoroso, que cuida de nós, e que está sempre atento às nossas necessidades. Recorramos a Ele sempre, por meio da sua palavra, com entendimento, para aprendermos aquilo que Ele quer para a nossa vida. O terceiro slide vai nos mostrar, irmãos, que o salmista ele usa a repetição de ideias para enfatizar o desejo de Deus, para que seus filhos caminhem dentro da sua vontade perfeita. Então eu coloquei uma série de versículos aí de Provérbios 4, que vai nos mostrar uma repetição de ideias, uma repetição de ideias nesses versículos, e as palavras que você vai ver nesses versículos é: retenha, estima a palavra ou a sabedoria, não a desampares, nem delas te apartes, aceita as minhas palavras, não te esqueças das minhas palavras, dos meus conselhos, dos meus mandamentos, porque são sabedoria, são entendimento, são vida. Então guarda, estai atentos, ouve. Por diversas vezes aparece aqui a palavra adquire a sabedoria. É como se você procurasse realmente com todas as suas forças se apossar da sabedoria na sua vida. Adquire, ouvir, aceita as palavras da sabedoria. Nesses versículos aqui, nós vamos ver essa repetição de ideia. Tal é a preocupação de Deus conosco, para não só aprendermos os seus ensinamentos, mas guardarmos em nós para praticarmos a sua vontade. Como eu disse aqui, vontade boa, perfeita e agradável. Irmãos,
O versículo-chave aqui de Provérbios 4 é o versículo 23, na minha opinião. E é um versículo que eu gosto sempre de citar, porque acho de uma importância muito grande para as nossas vidas. Olha o que diz aí: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Para o judeu, era no coração que estava localizado todas as emoções, os sentimentos, era o coração onde se armazenava a vontade de Deus. Então o escritor de Provérbios, Salomão no caso, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Às vezes nós guardamos tantas coisas sem importância, amontoamos tantas coisas que não têm importância alguma, e aqui diz o seguinte: olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E nós precisamos mesmo, irmãos, guardar o nosso coração, porque o nosso coração, ele muitas vezes, ele é invadido por coisas que não agradam a Deus. O Senhor Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai, porque vem do coração, sentimentos maus, maldade mesmo. É preciso ter muito cuidado com o nosso coração, para que ele seja somente do Senhor. Nesse capítulo nós podemos ver os resultados da obediência a Deus, e é sobre isso que nós gostaríamos de trabalhar especificamente nessa noite com você, aí na sua casa. E eu queria que você meditasse sobre esses princípios, sobre esses valores tão importantes para a nossa vida espiritual. Quais são esses resultados da vontade de Deus para a nossa vida? Primeiro, o versículo 1 vai nos mostrar que é o entendimento ou inteligência. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Nós precisamos realmente buscar o entendimento para as nossas vidas, que está aqui na palavra do Senhor. É o conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais inteligente, mais entendimento você vai ter sobre as questões da vida. Eu estou falando sobre a percepção adequada na tomada de decisões e sobre tudo que você for fazer. É isso que o escritor aqui, Salomão, está dizendo: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, para conhecerdes aquilo que é melhor para a vida de vocês. Segundo, boa doutrina. Veja o versículo 2: porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Nós precisamos aprender mais dessa boa doutrina que procede de Deus para as nossas vidas. Precisamos estar atentos, porque doutrina é ensinamento, doutrina é conhecimento, doutrina é prática do que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Terceiro, vida espiritual abundante. Versículo 4: então ele me ensinava e me dizia. Salomão aqui estava dizendo a respeito de seu pai: quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Guardar os mandamentos de Deus é viver abundantemente. Lembram-se do que Jesus disse lá em João 10:10? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele diz assim: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que eu coloquei aqui que um dos resultados de obedecer à vontade de Deus, de obedecer à palavra de Deus, de obedecer a Deus, é vida espiritual abundante. Talvez você precise realmente dessa vida em si, você precise experimentar mais dessa vida espiritual, da qual nós temos tantos exemplos na palavra de Deus. Nós ficamos olhando aqueles que viveram antes de nós e têm as suas vidas narradas aqui na Bíblia, suas experiências, e nós percebemos que eles tinham algo a mais, algo de especial, e eu creio que era essa vida
espiritual abundante. E nós precisamos também experimentar mais de Deus. Conhecer mais a vontade de Deus na nossa vida através da oração, através, né, da revelação de Deus, que é a sua palavra. Viver uma vida espiritual profunda. O salmista Davi diz no Salmo 25 que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Em quarto lugar, sabedoria. Veja o versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. É preciso realmente entender que na obediência a Deus, nós colhemos como resultado a sabedoria. Paulo exorta a igreja de Éfeso dizendo assim: sejam sábios, não sejam nécios, ignorantes. Nós precisamos viver uma vida de sabedoria, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações e reações. Nós precisamos viver mais como sábios. E aí ele diz aqui no versículo 5, adquire a sabedoria. Adquire a sabedoria. Por quê? Veja o que diz o versículo 6, e é o quinto ponto aí. A sabedoria nos dá proteção. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Ela te protegerá. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, né, um coronavírus, né, existe também uma pandemia de medo, diante das variadas informações que temos recebido no nosso celular, né, aí na televisão, enfim. Existe também muito medo, muito receio. Mas é preciso entender que aquele que busca a vontade de Deus, ele tem uma proteção, ele está protegido. E a sabedoria, irmãos, ela nos protege. Por quê? Porque nós evitamos um mal maior, evitamos a desobediência, evitamos fazer aquilo que é errado, aquilo que não condiz com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós pautamos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então, como resultado da obediência a Deus, também temos proteção na nossa vida, porque a nossa vida se encherá de sabedoria e seremos mais protegidos. Em sexto lugar, um outro resultado da obediência a Deus é honra e glória. Veja os versículos 8 e 9. Estima, lembrando do versículo 7, né, que o Salomão ele diz assim: o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria, assim com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. É interessante que muitos querem ser honrados, muitos querem receber glória do mundo, mas a verdadeira honra, a verdadeira glória está em fazer a vontade de Deus, está em adquirir essa sabedoria do alto e viver em conformidade com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Em sétimo lugar, vida longa. Veja o versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Longevidade é um dos resultados de se obedecer a Deus. Quem obedece a Deus vive mais. Isso é algo real. Nós temos visto aí a ciência multiplicando, né, o seu conhecimento, tentando fazer com que o ser humano viva mais. Mas eis aqui o segredo. Lembram-se daquele quinto mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem, né, os teus dias sobre a face da terra. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós aprendemos valores, princípios na palavra de Deus, que vão estender a nossa vida, vão nos dar mais anos de vida sobre a terra. Em oitavo lugar, retidão. Veja o versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. No mundo mau, no mundo caótico, no mundo de desventuras, de tristezas, por causa da maldade, a palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus na nossa vida, nos fará andar por uma vereda de retidão, por um caminho reto, fará de nós pessoas santas, pessoas irrepreensíveis, pessoas que realmente vivem de acordo com o que Deus é, porque Deus é reto. Em nono lugar,
livramento e liberdade. Veja o versículo 12: em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, ou seja, no caminho da sabedoria, nas veredas da retidão, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Livramento e liberdade. Sabe o que Jesus disse? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas acham que estão vivendo uma vida de liberdade. Longe de Deus, ninguém está livre. Na verdade, está preso ao mundo, está preso às tentações, está preso à desobediência. Mas em Cristo, irmãos, na obediência à vontade de Deus, nós temos liberdade real, nós temos total livramento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Isso quer dizer que nós estamos livres, nós fomos libertos, nós estamos em plena liberdade, na liberdade de Deus. E Paulo mesmo diz, né, onde está o Espírito de Deus, aí sim há liberdade. E é disso que nós estamos falando. Em 10º lugar, veja que quantos resultados se obedecer a Deus nós obtemos aqui nesse capítulo 4. Em 10º lugar, versículo 13, sobrevivência. Retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Meus irmãos, o conhecimento de Deus, aprender sobre a vontade de Deus, é realmente sobreviver nessa terra, sem embaraços, né, livre das ciladas, estar realmente vivendo a vida verdadeira, estar vivendo uma vida real, estar experimentando algo maravilhoso da parte de Deus. E nós precisamos disso, nós somos sobreviventes, porque se não fosse Deus, como diz o salmista no Salmo 124, que esteve do nosso lado, ou está do nosso lado, estaríamos perdidos, porque os homens nos devorariam vivos. Então, o versículo 13, ele diz: retenha a instrução e não alargues. Meu irmão, minha irmã, abrace a palavra, retenha a instrução, o ensino, abrace a sabedoria, busque o conhecimento, busque o entendimento de Deus, porque ela é a tua vida, é a tua sobrevivência. Pedro diz assim para Jesus: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Fora de Deus, fora da vontade de Deus, só tem morte e destruição. Aqui mesmo em Provérbios, nós lemos no capítulo 16: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final dão em caminhos de mortes. Em 11º lugar, irmãos, número 11, discernimento do bom caminho. Veja o que diz os versículos de 14 a 17: não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Veja agora o versículo 19, o que diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então, quando você aprende da vontade de Deus, quando você guarda no seu coração a palavra de Deus, quando você pratica, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus, você tem discernimento do bom caminho. Você não se mistura com o que é ruim. Como diz o salmista no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que isso quer dizer? É que esse homem abençoado, ele tem discernimento do bom caminho. Davi, no Salmo 23, ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. O mundo só tem caminhos de morte. Há um ditado popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Há aqui uma mentira e há uma verdade nesse ditado. A mentira é que só tem um caminho, na verdade, que leva a Deus.
Não são todos os caminhos que levam a Deus, só tem um caminho que leva a Deus, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse ditado é mentiroso nesse sentido, porque não há caminhos que levam a Deus, há um caminho que leva a Deus. E a outra realidade desse ditado popular, que é uma verdade, é que não importa o caminho que você tomar, meu querido, um dia esse caminho vai convergir para a presença de Deus, e você terá que prestar conta dos seus atos. Não importa quantos caminhos você entenda que exista na vida, um dia esses convergirão na presença de Deus, e você terá que prestar contas. Em 12º lugar, crescimento espiritual. Veja o versículo 18 que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo, a vereda, o caminho onde estamos, ele é o caminho da perfeição, ele é o caminho da retidão, ele é o caminho da vida abundante, ele é o caminho da sabedoria, ele é o caminho de Deus, ele é Jesus Cristo. E neste caminho há verdadeiro crescimento. É disso que trata esse versículo 18. O caminho dos justos é como a luz da aurora, é como o romper do dia. Não sei se você já viu o nascer do sol, de madrugadinha, logo no amanhecer, ele vai despontando no horizonte, ele vai surgindo aos poucos, a sua luz vai irradiando, iluminando o dia, e de repente o dia já é um dia perfeito. É disso que está falando, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. 13º lugar, versículos de 20 a 22, saúde física. Veja o que diz aí, versículos de 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. É interessante, porque aprender de Deus, obter a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, andar na vontade de Deus, não traz saúde só para a nossa alma, não traz saúde só para o nosso, a nossa alma, a nossa vida espiritual, traz também saúde para o nosso corpo. Sabe por quê? Porque você não anda no curso desse mundo, você passa a não ter mais vícios que agridem o seu corpo. A vida do crente é saudável, porque ele está dentro da vontade do Senhor. Então, como resultado de obedecer à vontade de Deus, nós escolhemos saúde física. Eu espero que você esteja saudável. Nós vemos aí, as academias lotadas, pessoas procurando ter uma vida saudável fisicamente, falando, se exercitando, muito bom. Pessoas seguindo dietas alimentares, buscando os profissionais da área de saúde nesse campo. Muito bem, está tudo certo, tudo correto, mas nós não podemos esquecer que a saúde para o nosso corpo depende também de Deus em primeiro lugar. A saúde para a nossa alma e para o nosso corpo dependem de Deus. 14º lugar, versículo 23, como eu falei, este é o versículo principal desse capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração saudável, coração saudável. Deus quer o nosso coração tem que estar puro, e a única maneira de purificar o nosso coração, de santificar o nosso coração, de tornar o nosso coração agradável a Deus, habitado pelo seu Espírito, totalmente de carne, como diz o profeta, é obedecendo à vontade de Deus, é adquirindo essa sabedoria, é adquirindo esse entendimento, é buscando realmente caminhar dentro da vontade de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Seu coração está saudável? Espiritualmente falando, seu coração está saudável? Seu coração é totalmente dirigido pelo Espírito Santo do Senhor? O apóstolo Paulo diz assim: se temos o Espírito,
andemos também no Espírito. Isso é manter o coração saudável. O apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da vossa redenção. E mais ainda, ele diz assim: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Nós precisamos ter o nosso coração saudável, e a única forma para isso, meus irmãos, é guardando essa palavra maravilhosa no nosso coração. Nós precisamos buscar as coisas do alto, precisamos pensar mais nas coisas do alto, precisamos investir mais o nosso tempo nas coisas do alto, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, assentado à direita de Deus. Para finalizar, em 15º lugar, versículos de 24 a 27, vida consagrada. O resultado da obediência a Deus é vida consagrada. Veja o que diz aí esses versículos de 24 a 27. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vida consagrada. Sabe o que significa a palavra consagrado? Significa que tudo é sagrado. Tudo em você é sagrado. Tudo é separado para Deus. Então, em quinto lugar, como resultado da obediência a Deus, nós teremos vida consagrada. Aqui nós lemos nesses versículos esta realidade. Desvia a falsidade da boca. Veja que nós precisamos entender, né, que devemos controlar a nossa língua. A nossa boca deve estar sendo controlada pelo Espírito Santo de Deus. Afasta de ti a perversidade dos lábios. O que Tiago diz na sua carta? Com a boca nós bendizemos o Senhor e amaldiçoamos os filhos dos homens, a quem Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Então é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, com a nossa boca. Ele diz: os teus olhos olhem direito diante de ti. É preciso ter muito cuidado com o que nós vemos, com o que nós para onde nós dirigimos o nosso olhar, o que nós assistimos. É preciso ter muita cautela, porque pode ser que nós estejamos desagradando o Senhor. O Senhor Jesus diz que os olhos são a luz do corpo. Então, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo estará em trevas. Mas, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo estará luminoso. E aí, por fim, ele diz: pondera a vereda dos seus pés. Olha só que interessante: boca, olhos e pés. Pondera a vereda dos teus pés, o caminho por onde você está andando. E aqui diz assim: que todos os teus caminhos sejam retos. Meus irmãos, atentemos para esse ensinamento da palavra do Senhor. Como resultado de obedecermos a Deus, a vontade de Deus, nós teremos uma vida consagrada. Portanto, que nós possamos estar a cada dia vivendo dessa forma. Eu quero concluir dizendo que os resultados da obediência a Deus são visíveis e duradouros. É preciso estar atento à instrução do Pai Celestial. Deus é um Pai amoroso que cuida de seus filhos e conhece todas as suas necessidades. Lembrando as palavras do salmista Davi no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Deus conhece a nossa vida, sabe de todas as nossas necessidades. É por isso que Jesus, nosso Senhor, ele disse assim: não andeis ansiosos com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. É por isso que ele nos ensinou que nós precisamos entender que Deus, ele sabe quais são as nossas reais necessidades. Antes mesmo de pedirmos, Deus já conhece. Meu irmão ou minha irmã, que Deus abençoe sua vida com essa palavra abençoada.
aqui desse salmo, aliás, desse provérbio de número 4, um texto preciosíssimo para as nossas vidas. Eu tirei aqui 15 princípios, né, que são resultados, né, de quem obedece a Deus, na vida de quem obedece a Deus. Que você tenha entendimento, inteligência, que você tenha boa doutrina, vida espiritual abundante, sabedoria, proteção, que você receba honra e glória da parte do Senhor, que você tenha vida longa, que você caminhe pelo caminho da retidão, que você seja uma pessoa que usufrui da liberdade do Espírito Santo, que você realmente entenda que a sua vida depende totalmente do Senhor. Nós somos sobreviventes nessa terra, o mundo é um mundo mau. Jesus disse que o mundo está nas trevas, jaz nas trevas. Que nós possamos entender que essa sabedoria, o conhecimento de Deus traz discernimento do bom caminho, crescimento espiritual, saúde para o nosso corpo, coração saudável e vida consagrada para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você possa, né, ter tido a oportunidade de aprender mais um pouco da palavra do Senhor e que você possa agradecer a Deus por isso, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, nós te damos graças pelo estudo da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra percorre toda a terra. E como diz o salmista no Salmo 19, não há som, ó Deus, e no entanto o Senhor se faz ouvir em todos os lugares deste mundo. Portanto eu sei, ó Pai, que neste momento, esta palavra tocou o meu irmão, minha irmã, no seu lar, no seu trabalho, aonde esta pessoa se encontra. Por isso que no nome de Jesus, nós possamos estar buscando fazer sempre a Tua vontade, caminhar na Tua vontade. Possamos estar, Senhor, aprendendo mais e mais da Tua palavra para as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, guarda o nosso coração e que no nome de Jesus nós possamos viver a cada dia buscando, Senhor, fazer a Tua santa e bendita vontade. Abençoa a nossa igreja nesse período de quarentena, que esses irmãos tenham vida consagrada diante de Ti e que a palavra de hoje, Senhor, possa ter de fato edificado suas vidas e desafiado a uma nova proposta de vida e de conduta para a honra e glória do Senhor. No nome de Jesus, assim oramos, pedimos a Tua bênção e Te agradecemos. Oramos pelos enfermos, pedimos a cura, a restauração, pedimos, ó Pai, a transformação daqueles que estão com suas vidas entregues no pecado. Que haja conversão, Senhor, através da Tua palavra, do agir do Teu Espírito nessas vidas. Ó Deus, seja com os nossos idosos, protege a todos eles, ó Pai, para que não se contaminem de forma nenhuma. Guarda, Senhor, os Teus servos, guarda a Tua igreja, guarda os nossos idosos, guarda as nossas crianças, guarda os nossos jovens, guarda os adultos, protege a todos nós, Senhor, segundo, ó Pai, nos ensina a Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vocês, hoje e todos sempre. Amém, amém. Irmãos, só lembrando que nós vamos continuar produzindo, vamos continuar filmando os nossos cultos, vamos continuar mandando mensagens, devocionais, que você possa estar mantendo a sua comunhão com Deus e com a igreja, que você possa estar lendo as meditações, que você possa estar assistindo o alento do dia. É um pequeno vídeo que eu tenho mandado, todos os dias, sobre um versículo ou dois da Bíblia, que você possa ser edificado no nome de Jesus, além também do grace que deve ser feito na sua casa, na sua família. Aproveite este momento para consagrar a sua vida e também consagrar a vida da sua família. Que Deus abençoe o seu coração a cada dia, e evite, meus irmãos, nesses dias que temos vivido, mais ainda com o celular na mão, evite transmitir ou retransmitir mensagens que são fakes. Evite transmitir pensamentos, ideias que venham causar confusão na igreja, venham causar confusão na mente das pessoas.
Nós temos recebido muitos vídeos de muitas pessoas gravando, né, pequenos vídeos, lives. Olha, tenha cuidado ao replicar esses vídeos, porque não sabemos se são verdadeiros, podem ser fakes, podem ser mentira. Então é preciso ter muita cautela, né? Antes de manifestar qualquer posicionamento, pense no outro. Tenha cuidado para que você não ofenda, para que você não seja um escândalo para ninguém, não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nesses tempos, né, de proliferação das mídias sociais, nós devemos ter todo o cuidado possível. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E nós estamos transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. É só você conectar, é só você entrar nessas páginas, né? No YouTube em especial você precisa se inscrever, né? Faça isso para que a gente aumente mais ainda lá a quantidade de pessoas inscritas, para facilitar o nosso trabalho, né? Então entre e faça parte dessa comunidade digital que nós temos criado aí para glorificar o nosso Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.